Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Então, vamos lá. Bom, vamos à pergunta de hoje direto, que é uma boa pergunta, eu acho, que vai servir para muita coisa na nossa vida. Oi, Manu. Eu gostaria primeiramente de agradecer pelo seu trabalho do canal, as questões lá levantadas têm muito me ajudado. Assisti o último vídeo, Cartografia do Desejo, e me veio novamente uma questão. Vamos lá. Cresci com uma estrutura familiar confusa e, consequentemente, meu desejo é confuso, tendo a replicar relacionamentos abusivos e, por um medo dessa replicação, acabo tendo bloqueios para me relacionar e até de gostar de alguém. Então a questão é a seguinte: é realmente possível entender e subverter nossos desejos, uma vez que essas estruturas foram desenvolvidas e reafirmadas desde a infância? Tem como recusar o que nos atrai intuitivamente e elaborar novos desejos que seriam mais saudáveis? Quem são os senhores do nosso desejo? Porque, por exemplo, perdemos o interesse por aqueles que nos tratam bem e desejamos e queremos o desejo daquele que nos maltrata. PS, já faço terapia. KKKKKKKKK. É possível mudar? Por que a gente faz isso? É possível mudar as estruturas que estão desenvolvidas desde a infância, reafirmadas desde a infância? A gente vai continuar indo atrás de relacionamentos abusivos ou coisas assim, ou no mínimo coisas que fazem mal pra gente, maltratam a gente. Enfim, são questões aí muito... Eu acho que já passamos por isso algumas vezes, assim, do é possível mudar, né? Aqui colocado no campo do relacionamento diretamente, assim, né? Pô, eu só me relaciono com uma coisa que me maltrata. E aqui, de um jeito um pouco específico, porque às vezes essas perguntas vêm só... Por que eu tô enfiada nisso, ou enfiado nisso? Aqui ela está com um grau de elaboração bem caminhado das coisas, assim. Então é um pouco diferente, né? Mas vamos falar sobre isso, sobre as possibilidades de elaboração, de mudança ou não, sobre a função real da terapia nisso. Terapia funciona de verdade para isso? Muda alguma coisa ou você só fica sabendo de si um pouquinho mais? Qual que é a parada? Enfim, vou tentar falar de um campo meio teórico, assim, do campo da terapêutica nesse sentido, na minha opinião, em relação a isso, e da minha fé que se dá ou não dá, sei lá, se dá, se tem como ter mudanças, e qual seria o caminho para essas mudanças acontecerem no campo dos nossos desejos, né? Primeiro, nesse vídeo Cartografias do Desejo, tá aqui, eu falei de como que a gente estrutura a nossa maneira de desejar desde a primeira infância e como que isso vai se desenvolvendo a partir daí. Isso não quer dizer que você, então... Mas, na verdade, eu falei mais precisamente de como que a gente está identificado com a maneira como os nossos pais desejam. Estava fazendo uma simplificação ali, sim, de como que a gente se identifica com a nossa figura paterna, no meu caso, o meu pai, para poder desejar alguém como a minha mãe. Isso é uma simplificação grosseira, né? Que eu estou fazendo, assim. Não é simples assim, né? Então, quero dizer, não quer dizer que você vá se relacionar da mesma maneira que seus pais se relacionaram. Isso é óbvio, não é assim. A vida não é desse jeito. E isso é uma formulação que está dada lá no Freud, tipo, como ele começa a pensar isso assim na parada lá atrás, num outro mundo, num mundo diferente do nosso. A gente não vive mais esse mundo. É claro que a gente continua tendo famílias que são estruturadas assim, mas tem muitas outras que são de muitos jeitos. Então não quer dizer, por exemplo, que se eu tenho duas mães, e como é que eu vou fazer se eu sou um menino, entendeu? Não é assim, né? A vida não é assim. Realmente não é assim, tá? Porque senão a gente dá margem para uma argumentação que então você só pode, para desejar normalmente, você tem que ter famílias normais. E eu não estou nem... O próprio conceito de normal é uma grande cagada, na minha opinião. Bom, então calma com isso. Mas, e sim, estou dizendo, sim, acho que a maneira como a gente organiza, aí voltando mais atrás ainda, as nossas primeiras relações desejantes, especialmente, digo, eu acho, a minha, tenho com a mãe ali, aquele primeiro objeto do desejo, aquele seio ali, aquela coisa e tal. Que, veja, olha que loucura, nesse momento você tem uma relação com o outro acontecendo já, né? Já aí. Então, isso também diz muito sobre o nosso depósito do nosso desejo no outro, né? Então, a gente está produzindo um desejo
que tem uma relação direta com uma alteridade, com o outro que vai vir e vai então no encontro com a mãe, com aquele seio, com aquele corpo, com aquele cheiro, com aquela coisa, você vai se sentir bem, né? Então, o bem, o se sentir bem, tantas vezes tem essa relação com esse outro. Isso é um problema, isso talvez um problema mais fundamental, que é, assim, depositar o nosso desejo no outro, né? E aí cobrar do outro que ele não retribua, e aí vem todo o problema, ou se submeter ao outro, porque aí você vai replicar mesmo estruturas várias vezes na vida, né? E é muito intenso isso mesmo, a gente vê isso acontecendo. A gente pode dar várias explicações para isso, talvez não da identificação com o pai para desejar a mãe, que é um pouco meio uma historinha de ninar, assim, que acontece também, mas, enfim, não é só isso. Bom, quero dizer que é uma simplificação, assim, mas acontece também. O fato é que quando isso foi pensado lá, o mundo era um pouco mais organizado, né, estanque. O nosso mundo é mais móvel, muito embora tenha funções estanques no nosso mundo ainda. Vocês entenderam o que eu estou falando? Bom, tá. Aí, então, considerando isso, que a gente então vai encontrar estruturas, maneiras de experimentar os nossos desejos, a gente vai seguir adiante, e às vezes a gente encontra maneiras muito ruins, né? Maneiras que fazem muito mal pra gente, maneiras que enfiam a gente em sofrimentos intensos, várias vezes, repetidas vezes do mesmo jeito, e você vai de novo cair naquela coisa. Como é que você faz? Aí você vai fazer terapia, né? Você vai tentar fazer terapia ou você vai fazer qualquer coisa, mas um dos caminhos é a terapia, né? É sentar com alguém e falar, que é essa coisa de novo. Por que eu volto tanto ao Freud? Porque isso meio que vem de lá. Lá em 1800 e tanto e tal, ele foi inaugurando essas coisas assim, essa ideia da clínica, e ele inaugurou essa parada, né, que é o inconsciente, que é entender que tem coisas na gente que a gente não domina. E nisso eu tenho fé. Eu admito, eu acredito no inconsciente. Eu acredito, eu tenho fé que tem coisas em mim que não são do meu controle total, que atuam e falam, mas como é que eu fiz? Como é que isso saiu? Como é que foi? De onde que veio e tal? Eu não acredito exatamente no inconsciente do Freud, exatamente igualzinho como ele fez lá, porque o mundo não é mais aquele. Mas, então, estamos falando de inconsciente quando ela está falando disso tudo, dos desejos que se replicam. Estamos falando de inconsciente, não tem muito jeito, eu acho. Estamos falando de coisas que a gente não está escolhendo exatamente, né? Totalmente, pelo menos, que estão atuando na gente por alguma razão que a gente... É uma espécie de função na gente que a gente não domina, né? E aí você pode entender isso de vários jeitos. Bom, quando isso vai atuando tanto assim, a gente vai para terapia. No caso dela, foi para terapia. Tem gente que não vai para terapia, tem gente que vai para outros caminhos. Tem gente que vai para Umbanda, por exemplo. Não estou fazendo críticas a isso. Tem gente que vai, sei lá, vai procurar um outro tipo de auxílio, um processo de físico, um processo mais, né, de outras ordens que não está ligado à fala, que não está ligado à elaboração. Estou falando aqui das terapias da fala, das terapias da partilha, que são lá muito elaboradas pelo Freud. E que ele vai dizer lá atrás, aí eu vou indicar um livro para vocês, para quem tem interesse nessa história. Esse aqui, a Metapsicologia de Freud. Quem tiver interesse de verdade na teoria do Freud e tal, e talvez não quiser ler os 40 livros, ou quiser também, mas esse camarada aqui, que é o Gilberto Gomes, é um nerd, assim, muito, muito nerd, que ele faz um levantamento de toda a teoria do Freud do começo até o fim, assim. Então é muito legal, mas é para quem está interessado mesmo na parada, porque é intenso, assim, é muita coisa. Bom, mas então o Freud vai lá desde o começo tentar entender como é que a fala, olha só, por que isso vai servir, vou tentar chegar lá, como é que a fala pode carregar funções terapêuticas, como é que é isso? Que pela fala, pela associação de palavras, a pessoa consegue desfazer uns nós lá que estavam dados e encaminhar coisas, energias e coisas que estavam presas ali, de afetos que estavam meio de traumas, de coisas travadas. Estou simplificando, né, gente? Mas de coisas travadas que estavam ali, que vão encontrar um caminho pela fala. E aí é muito legal, assim, eu estava lendo aqui uma passagem de 1893, assim, é bem no começo, enfim, que ele vai dizendo que na linguagem o ser humano encontra um substituto para a ação. Com a linguagem, a linguagem ajuda o afeto, que pode ser, ele chama de ab-reagido aqui, que pode ser atuado quase que igualmente na linguagem, né? Então, o afeto que está na gente ali do trauma, desse problema, dessa coisa que a gente vai repetir, ele está falando muito de trauma, né? Mas desses campos afetivos da gente encontra na linguagem um lugar para atuar. E é muito legal pensar isso, né? Que a linguagem pode ser um campo de atuação do afeto,
né? E isso vai para o Freud inaugurar toda, quer dizer, dar origem a toda a ideia para ele da transferência, da relação entre o médico e o paciente, no caso, mas entre o terapeuta, o psicanalista e o analisando e o paciente, né? Que tem uma relação de afeto acontecendo e de repetição dessas maneiras de desejar, por exemplo. Então, cabe ao terapeuta, ao psicanalista, dar conta dessas repetições que vão acontecer e tentar reorientar elas, mas elas são preenchidas de afeto. Então, nesse sentido, eu acho que a terapia aqui pode servir para reorientar essas repetições, desde que essa fala seja preenchida de afetos. Tem afetos acontecendo naquilo. Essa é a minha opinião. E aí, enfim, é uma opinião que é um pouco polêmica, você pode discordar dela, assim, mas eu tenho essa impressão que faz sentido isso, porque a fala tem que encaminhar essas coisas que estão lá em campos que são inscrições afetivas da gente. Como é que ela faz isso, né? Uma fala não é uma coisa destituída de afeto, não é? Então, isso é importante. Agora, tem uma coisa que tem que se entender também. Freud está escrevendo isso em 1893, né? E as pessoas não falavam lá. As pessoas falavam muito menos. Quando ele começa a trabalhar com as histéricas ali e tal, são mulheres com um nível de repressão muito intenso, que a gente ainda encontra hoje, mas muito menos. Hoje em dia a gente está falando muito mais. A gente está falando muito mais, de todos os jeitos. Falando, ouvindo, falando. Então, ali, só o processo de falar, só o processo de poder falar, só o processo de poder botar para fora o negócio, numa estrutura meio catarse de botar para fora, aquilo orientar, destravar uma repressão muito intensa. As pessoas eram muito mais reprimidas, né? Então, tem um destrave de uma repressão que, se o cara for, o médico, o terapeuta for hábil e decente, ele pode orientar para reelaborações dessas estruturas inconscientes, né, que estão ali problematizadas e causando sofrimento, mas só esse processo já era muita coisa, né? Poder falar, poder dar corpo em palavra ao que se sente, poder não ter que esconder tudo aquilo, poder falar, cara, estou sentindo isso, olha que incrível, olha que louco que eu estou sentindo. Isso já é muita coisa, é muito difícil ainda hoje, nesse sentido ainda hoje, muito difícil para muita gente dar conta de falar coisa, né? Então, nesse sentido, a terapêutica, a clínica, funciona muito, eu acho, para quem tá aí sem conseguir sequer olhar para as coisas. Então, poder olhar para essas coisas e falar, e partilhar, e ter coragem, então, ou com medo mesmo, mas de conseguir falar, dar corpo para elas, isso faz diferença. Isso eu acho que faz diferença. Por outro lado, tem muita gente que aí então você fala, elabora e tal, e não muda nada. E aí não muda nada. E aí entra nos outros campos aí que a gente já falou aqui. Não muda nada, talvez porque essa fala esteja destituída de corpo afetivo, né? Talvez ela esteja funcionando numa troca que é um campo de associações ali e tal, que várias vezes eu caio nesse erro no meu processo analítico de falar. E aí? Parabéns, Emanuel, você consegue falar, mas e daí? Quando que isso entra em você, né? Quer dizer, quando que isso sai de você? Isso é muito mais complexo, realmente. Então, acho que tem que se pensar. Acho que para pessoas que estão replicando, tentando dar conta disso tudo que eu estou falando, tá? Pessoas que estão replicando movimentos de sofrimento e não sabem como sair deles e que não têm com quem falar e que não falam sobre isso e que não falam com qualidade sobre isso, com sinceridade sobre isso, em procurar alguém com quem possa falar, nesse sentido um interlocutor, um terapeuta, alguém, é sim muito legal, porque dá caminho para essas coisas e pode abrir, desfazer campos de repressão, e aí mais do que mudar o desejo, porque a pergunta dela um pouco aponta para isso, como é que eu desejo de outro jeito? Talvez seja perceber o seu desejo e, como eu diria, né, retirar o seu desejo do outro, pensando nessa primeira relação, que o seu desejo está em relação com esse outro ali e tal, retirar o desejo da responsabilidade do outro, dar conta do seu desejo, perceber que ele pertence a você, então não depositar o desejo no corpo do outro. Não depositar o desejo na existência do outro. Perceber o seu desejo como algo que existe de você, a partir de você que você opera. Então não é mudar o desejo, mas dar conta do seu desejo, perceber o seu desejo. Admitir o seu desejo, entender o seu desejo, lidar com ele. Isso é muita coisa já. Muita coisa. Isso é o trabalho de uma vida.
né? Que é parar de depositar as questões do seu desejo na existência do outro. Bom, então isso é uma baita coisa. Então não querer mudar ele, né? Mas olhar, então, onde está o meu desejo não está no outro, está em mim, né? Então, parar com isso. Então, começar a perceber por que é que você deseja aquela pessoa daquele mesmo jeito. Isso é sobre você, né? Mais o meu bordão de sempre. Então, perceber isso em você. Então, estar em confluência, em conjunção com o seu desejo, em encontro com o seu desejo. Não vou falar dono do seu desejo, porque não é sobre isso. Mas o seu desejo não pode ser dono de você também e entregar essa propriedade para aquele outro sujeito lá, que está do lado de lá. Aquele outro qualquer. Bom, isso é super complexo, isso varia de pessoa para pessoa, como é que essa operação acontece, né? Nessa relação com esse outro, com esses outros todos, com os quais a gente se relaciona. Tá. Isso para gente que está encalacrado é muito intenso e muito bom. Para gente que tem ordens de discurso muito elaborados e capacidades, aí já complica um pouco mais a vida. Porque a pessoa tende a ficar no discurso dela, né? E na narrativa dela mesma, na capacidade de narrar sobre, não, porque eu sou assim, faço assim, faço assim. Tem gente, e o meu caso, ultra analisada e capacidades e tal, mas que consegue ficar nessa dimensão aqui do discurso, nessa dimensão rondando aqui. Mas e aí, sobre os seus sofrimentos? Como é que você lida com eles? E aí, de novo, e aí, quando eu comecei a pensar as coisas da autoescrita, tinha tudo a ver com isso. Então, será que a gente consegue usar mecanismos da narrativa para reorientar isso? Era a minha pergunta, sim, no começo da coisa. E, enfim, estamos caminhando. A outra coisa é a coisa da prática. Realmente, inaugurar práticas que sejam preenchidas de afeto e que esses afetos te modifiquem. Porque os afetos, sim, te modificam sem dúvida. As experiências afetivas, elas fazem sulcos em você. Então, que práticas são essas que são preenchidas de afeto, né? E que você pode processar? O problema da prática é que ela dá trabalho, é chata, é cansativa, né? Ela é um pouco sem sentido. Quando eu insisto para as pessoas na autoescrita que é fundamental fazer a prática diária, elas falam, mas por que tem que fazer isso mesmo? Porque sim, porque tem que fazer, porque é assim que vai. E meu grande trabalho na autoescrita é convencer as pessoas a continuar fazendo aquele negócio. Porque para mim aquilo ali é muito da parada, só que eu tenho que achar argumentos para que elas continuem fazendo aquela prática. Porque naquela prática preenchida de afeto, preenchida de relações de afeto consigo mesmo, ou com o mundo, ou com o outro, aquilo pode ir reinaugurando maneiras de processar o afeto. Mas as práticas são um problema. As práticas são aquele negócio que não acaba nunca. As práticas são escovar o dente antes de dormir. Por quê? As práticas são a piscina de fibra que tem aqui em casa, que a gente tem que limpar. E o Martim todo dia me pergunta, por que a gente vai limpar, pai? De novo, a gente já limpou ontem. Eu falo, porque tem que limpar todo dia, filho, para ela ficar bem. E aí ele fala, mas a gente já limpou, a gente não pode nem nadar, tá no inverno, tá frio. Eu falo, mas ainda assim tem que limpar. Ainda assim tem que limpar. Aí a gente vai para o campo dos orientalismos, né? Ainda assim tem que limpar e tem que processar. Só que como é que você dá um jeito desse processo de limpar a piscina ser bom para você? De não ser só esforço, de não ser só trabalho. E aí estou abrindo um outro campo já de pensamento, né? Mas de não ser só trabalho, de ser prazeroso, de ser bonito, de ser legal, de ser interessante, né? De ser gostoso mesmo, sinceramente, você ter desejo de fazer aquilo. Vontade de, porque aí você vai abrindo campos afetivos que podem talvez modificar os percursos do seu desejo. Isso são muitas coisas, tá, gente? Muitas coisas. Eu acho que essa pergunta dela aqui, de como é que a gente faz com o nosso desejo, é a pergunta, e por isso que a gente tem tantas perguntas sobre o campo relacional, sobre o campo amoroso. Porque é aí que a gente experimenta mais claramente esse problema todo. Da nossa incapacidade, ou da nossa tosquice, ou da nossa dificuldade, da nossa ignorância em lidar com os nossos desejos, entendeu? Em processar eles. E aí, repito, acho que não faz sentido falar não deseje. Nada disso faz sentido. Faz sentido perceber o seu desejo e se aproximar dele, né? E retirar ele dessa autoridade do outro. Enfim, mas isso é um processo complexo mesmo. Mas eu acho sim que é possível. Então eu acho que tem... E só para fechar... Se você está aí totalmente reprimido nessas coisas e tal, procurar alguém para conversar, sim, ajuda muito, né? E na conversa tentar orientar esses afetos, como lá diria o Freud, lá atrás. E ver como é que esses afetos podem acontecer nessa relação. E assim, sim, seguir, né? E se você tá nessa relação e está só falando, talvez tenha que buscar outros campos de fala presentificada de afeto.
ou de práticas. E assim segue. E eu acho que as práticas cumprem uma função muito séria e as relações a partir das práticas, né? E aí é um outro negócio, que relações que você pode construir com pessoas que vão inaugurar novos campos afetivos em você. E aí a gente segue para mais uma questão. Muitas questões, gente. Bom, digam o que vocês acham, eu estou abrindo campos de conversa aqui, eu acho que servem para a gente pensar. Tá bom? Muito obrigado pela pergunta e muito obrigado. E é isso aí, muito obrigado. Tá? Gente, muito obrigado, se inscrevam no canal, curtam esse vídeo, né? Comentem, compartilhem e leiam os comentários, mais importante do que tudo, leiam os comentários, que é a parte mais importante da história, para a coisa continuar e não ficar só aqui na minha impressão sobre as coisas, tá? Então, de qualquer forma, muito obrigado pela pergunta e por tudo isso e por tudo que a gente está conseguindo aqui elaborar. Estou realmente muito agradecido e aprendendo muito todos os dias. Tchau, gente, até amanhã. Amanhã a gente retorna com mais uma questão.